E aí no verso 7 Paulo diz: antes, pelo contrário, quando virem que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando chegaram a graça, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a destra. A mim e a Barnabé, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O apóstolo Paulo está falando aqui que quando esses 3 apóstolos viram as coisas que Deus estava operando através dele, eles entraram em concordância, deram as mãos para o apóstolo Paulo, para Barnabé, e disseram: vocês vão então para os gentios, para o evangelho da incircuncisão, e nós vamos para os judeus, para o evangelho da circuncisão. Agora, se Paulo vai para o evangelho da incircuncisão, para os gentios, para pregar a circuncisão para os gentios, então o evangelho da incircuncisão já não seria evangelho da incircuncisão, seria evangelho da circuncisão. Por que Paulo iria para os gentios e Pedro para os judeus, sendo que todos teriam que se circuncidar da mesma forma? Então não existe evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. Não existe. Se os gentios têm que se circuncidar como os judeus, não faz sentido. Então essa é a contradição que eles não enxergam. Ainda que eles falassem: não, o evangelho da incircuncisão quer dizer que os gentios eram incircuncisos e Paulo ia lá pregar a circuncisão para eles. E os judeus já eram circuncidados e eles teriam que entender que não poderiam praticar a lei dos homens e sim a lei de Moisés. Então não tem nova aliança. Cristo veio, morreu pelos pecados. Os pecados dos homens seriam que eles não estariam praticando a lei de Moisés corretamente. Aí Cristo morre pelos pecados. Aí Paulo ensina agora a lei de Moisés. Eles começam a praticar a lei de Moisés corretamente. E Cristo veio morrer para que a lei de Moisés entrasse em vigor novamente. Está vendo a serpente agora? Essa é a serpente. Isso é o que o diabo faz na palavra de Deus. Então, irmãos, se afastem de pessoas que ensinam isso. Mas se afasta para longe mesmo. Antes de se afastar, exorta, ensina, chama atenção. Se ela não quiser ouvir, assim, vou dizer como nas palavras dos apóstolos, sacode a poeira das vestes e vaza, porque essa pessoa está no caminho da serpente. Agora, por que eles fazem isso? Agora para finalizar o vídeo, né? Muitas pessoas podem achar que a serpente não tem nada a ver com isso, não é? Só que quais são os argumentos que eles usam na hora de querer ensinar essas coisas? Eles usam os próprios erros dos pastores evangélicos, aonde eles leem Gálatas 3, falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei e chama a lei de maldição, e Paulo não está falando isso. Ele está falando aquilo que eu expliquei no vídeo, e não que a lei de Deus é maldita. E agora nós não estamos mais debaixo da lei, e que nem os 10 mandamentos podem te salvar, e sim, solamente a graça. Sabe o que é isso? A podridão do calvinismo. Até o adventismo, que prega a lei de Deus, está no meio dessa porcariada. Porque eles pregam o sábado, e aí dizem que o sábado está no mesmo peso que todos os mandamentos. Ou seja, o sábado tem a mesma gravidade de não matarás, não adulterarás, não é? Então eu pergunto, se eu não guardar o sábado, vou ser salvo? Eles dizem, não é assim não. Ó, Paulo escreveu em Efésios 2 que nós não somos salvos por obras, e sim pela graça. Se eu continuar matando e adulterando, eu vou ser salvo? Não, claro que não. Transgredindo a lei de Deus. O sábado tem a mesma força que todos os mandamentos? Está escrito na mesma tábua? Sim. Se eu não guardar o sábado, vou ser salvo? Não. Olha que contradição. Está vendo? E aí tem o calvinismo, que é 1000 vezes pior. Você não perde a salvação e nem precisa da lei de Deus para ser salvo. Você é salvo pela graça.
Aonde eles aprenderam isso? Livros. Livros que o diabo usou pessoas no passado e deixou escrito. Não foi apenas a carne humana. É o diabo. Quem você acha que mistura essas coisas? É uma coisa tão lógica. A fé, a graça, consiste em obediência aos mandamentos de Deus. Quem você acha que tem a intenção de falar que os 10 mandamentos não te salvam, e sim somente a graça, e te fazer um crente vagabundo e contraditório? O diabo. Já tem livros para isso. Só que muito tempo antes disso, ele já tinha livros no meio dos judeus. O diabo, presta atenção, as cartas do apóstolo Paulo estavam escritas há anos atrás. Há milênios, vamos pôr assim, né? 1000 e poucos anos atrás. O diabo olhou, analisou tudo e ele fez uma conta. Eu vou torcer aqui, eu vou torcer aqui, eu vou colocar um contra o outro. Eu vou fazer uma bagunça nessa porcaria. É isso que o diabo fez. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu vou fazer isso. E no futuro, judeus e gentios vão estar brigando um com o outro. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2 que a cruz de Cristo derrubou a barreira entre judeus e gentios. Eu vou pôr uma nova barreira entre judeus e gentios. O diabo sempre está contra as coisas de Deus. Então tem livros dos gentios, livros dos judeus, escritos por homens conduzidos pelo espírito da maldade. E agora eles estudam esses livros, dizem que a Bíblia que está dizendo isso, misturam as coisas e aí as pessoas estão acorrentadas em doutrinas de homens. Não pensa que eu estou aqui o tempo todo falando contra o judaísmo messiânico porque eu odeio o judeu, porque eu sou antissemita, eu sou aquilo. Eu amo os judeus, são meus irmãos. E Deus me separou para pregar a palavra para eles também. E vocês vão ver isso acontecer. Mas eu não posso aceitar doutrinas de homens. Então, eu estou mostrando para vocês o cálculo que o inimigo fez. A programação dele. Ele não pode tirar a fé de muitos, então ele tem que confundir e misturar. Para nos atrasar no avanço da palavra de Deus. Então, irmãos, abandonem todos os livros. Todos. Você tem 66 livros na sua Bíblia para ler. E ainda tem Enoque, que eu considero palavra de Deus. Não considero os outros apócrifos palavra de Deus, mas Enoque eu considero. Tem todos esses livros. Por que que você vai estudar livros de homens? Por que que você vai perder o seu tempo com isso? Leia os profetas, estude os profetas. Fora esses 66 livros, com Enoque, tem ainda todo o Novo Testamento. Você jamais vai dar conta de estudar tudo isso daí, ainda que não lesse livro nenhum. Olha o sistema acorrentando todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar, aí no final de semana tem que sair, comer, postar o que está comendo, ficar no celular o tempo todo. É contaminado com a comida, está comendo porcaria e nem liga. É contaminado com a poluição visual, poluição sonora, são impactos da Revolução Industrial. E ainda o tempo que sobra, você vai estudar a palavra de Deus por intermédio de livros, de religiões, de denominações? Você acha que o diabo está de brincadeira? Então, irmãos, entrem na palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus. E que esses meus vídeos sirvam para fazer vocês gastarem horas na Bíblia. Não em livros. Ainda bem que eu não mexo com livros, porque as pessoas gastariam horas para ler tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. E aí, a minha própria mensagem seria livros. Mas eu acredito que o que eu estou fazendo, o meu trabalho, está induzindo pessoas a lerem aos profetas e a se desprenderem de doutrinas de homens. Então eu mostrei para vocês, eu revelei para vocês a programação do diabo. Tá certo, irmãos? Relembrando então, já finalizando o vídeo, no comentário fixo vai ter uma playlist
Segue esses vídeos. Eu sei que tem assuntos que eu vou repetir, parece ficar cansativo, mas faça o segmento. Isso daqui nunca vai ser demais para vocês. Memorizem isso. Siga também o canal do irmão Israel, que ele está falando desses assuntos agora e é importantíssimo. Vou deixar o link na descrição do último vídeo dele relacionado a esse ponto, no qual ele está respondendo lá o Afonso, o Ciência da Verdade, que está agora usando o seu tempo para ajudar os outros. E aí, irmãos, faça a obra de Deus verdadeira. Não com templos. Não sustente doutrina de homens. Não diga, eu sou dessa igreja, eu sou daquela outra. Sirva a Deus. De preferência, faça congregações em casa. Faça reuniões com os irmãos. Faça estudo da palavra de Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade, dentro dos lares, de preferência. E aí você vai estar protegido das doutrinas de homens. Não queira aprender a palavra de Deus nos templos, porque a maioria dos templos que você entrar, você não vai encontrar a verdade. Pouquíssimos seriam os templos que estão ensinando a palavra de Deus hoje. E a tendência é cair cada vez mais. Faça células em casa. Faça reuniões de estudo. Se comunique com os irmãos pelo celular. Aprenda a palavra, busque por conta própria. E aí você vai ter um crescimento na fé. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Eu estou muito feliz. Estou aqui em casa, na minha casa, em Curitiba. Graças a Deus, graças aos irmãos que me ajudaram. Tem irmãos que me ajudam. Eu fico muito feliz com isso. Isso me dá esse tempo para meditar na palavra de Deus com mais qualidade, de gravar os vídeos, e ainda vou fazer vídeos melhores do que esse, que ainda não chegou a lousa. Aqui demora muito, aqui o Brasil é muito enrolado, mas assim que chegar eu vou estar pondo tudo isso num mapa mental, e explicando de maneira mais objetiva, mais resumida, e cada vez eu vou melhorando nas explicações. Tá bom? Deus abençoe a todos, compartilhe o vídeo, deixa aí o joinha só para fortalecer o canal, tá? Para deixar ele mais forte. Isso não é o que predomina no meu coração. Eu quero que a palavra de Deus avance. Verifique a inscrição e tá aí. A gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua.